Paz e bem. 5 temas vão dominar hoje a 11ª edição do Equilíbrio. A inauguração do hospital dedicado ao General Pedalé. As marcas que antecederam a eleição da nova bastonária da Ordem dos Médicos. Tribunal Supremo ordena devolução dos bens ao engenheiro Joaquim Sebastião, antigo homem forte do Instituto Nacional de Estradas. A reação do general Higino Carneiro e do ex-agente da CIA face à matéria publicada pela TPA. Ativistas angolanos confrontam em Nova Iorque o ministro das Relações Exteriores, Tete António. São estes os temas que vão merecer a análise minuciosa dos ilustres doutores Albino Paquice e Carlos Cabaça. Companheiros, bem-vindos. Ok, boa noite, Sassambele, boa noite, Dr. Albino Paquice e aos nossos internautas. Uma semana tranquila, Dr. Paquice? Boa noite também, Sassambele. Sim, uma semana tranquila. Também nossos internautas. Boa noite, Dr. Cabaça. É um prazer estar aqui consigo. Foi muito tranquila a semana, muito calma. E pronto. Com alguma agitação lá fora, não é? Lá fora, que acompanhamos minuciosamente, e vários pronunciamentos cá internamente sobre o grande debate que se gerou à volta do que aconteceu, mas estamos aqui para fazer essa análise. Muito bem. Vamos então ao nosso primeiro tema, o Hospital Pedro Maria Tonha Pedalé, em Luanda, inaugurado pelo Presidente da República, vai receber pacientes críticos de todo o país por transferência aérea. Este é o nosso primeiro tema. Dr. Albino Paquice, começo por si. Mais uma aposta do Presidente João Lourenço no setor da saúde. Hoje, Sassambele, mais uma vez boa noite, também aos nossos internautas. Eu devo primeiro dizer que dar os parabéns à equipa do Hospital Cardeal, Complexo Hospitalar Cardeal Alexandre Nascimento, porque a coisa de 2 meses eu fui recebido no hospital, precisava de fazer um taque na cabeça e fui recebido prontamente, fui atendido de facto de modo bastante diligente, com uma equipa muito forte que lá esteve para me assistir, a partir do diretor Maceca mesmo, também que foi me saudar, e portanto dar os parabéns. E o Hospital Cardeal está, depois daquilo que foi... O antigo sanatório de Luanda, não é? O antigo sanatório de Luanda, e eu tenho dito isso várias vezes, vou repeti-lo sempre, que é verdade, conheceu essas melhorias e está um grande hospital. Foi ontem, portanto, inaugurado o Hospital Cardeal Alexandre, portanto, o Hospital Pedalé, mas até 2026, são palavras do Presidente da República, o mais tardar estarão concluídos e entrar em funcionamento muito rapidamente o Hospital Municipal do Porto Ambuim, o Instituto de Anatomia Forense, o Hospital Geral de Bazancongo, o Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé, que este foi inaugurado ontem, e o Hospital Geral do Uíge e o Hospital Américo Boa Vida. Para falar também para outros hospitais, por exemplo, no Ambo, está a ser construído um hospital pediátrico e tantos outros. O Hospital dos Queimados, que está a ser construído no Quilamba. Portanto, uma aposta séria no setor da saúde. O Presidente da República, nesta matéria, não sei se porque o pai foi enfermeiro e ele próprio, na confissão que fez, que é pública, que muitas vezes ia com o pai ao hospital, no Bié e noutras localidades, ele fez de facto essa grande aposta no setor da saúde, essencialmente no setor terciário. Embora, de facto, alguns médicos, nossos colegas, amigos e comentadores também dizem que não é a aposta mais acertada, eu tenho entendido, Sassambele, que o Presidente, por conta também do próprio financiamento externo, que muitas vezes é direcionado para certos setores, tem feito aquilo que é possível, essencialmente para diminuir a nossa dependência do estrangeiro, porque hoje, nesses hospitais estão a ser inaugurados, onde se resolvem questões de alta complexidade, como diz a ministra várias vezes, a ministra da Saúde, está de alguma forma a se diminuir a dependência do estrangeiro. E as pessoas podem ser tratadas cá, de alguma maneira, e isto pode aliviar aquilo que são as próprias finanças públicas para o investimento noutros setores. Mas devo dizer, Sassambele, para te passar a palavra, eu penso que, apesar de tudo, temos de ser realistas e dizer, o Presidente João Lourenço, entre várias coisas, ficará nesta marca de que construiu hospitais de referência e os próximos governos, sejam eles
do próximo que virá, depois de 2027, seja ele do MPLA, seja da UNITA, seja do Prajá, seja de outro partido político ou coligação, deverá naturalmente investir noutro setor, como é o setor dos medicamentos, que precisamos nos hospitais, e também investir no setor primário. Mas este presidente, na minha visão, está a fazer aquilo que é louvável, devemos louvar esta atitude, e também os hospitais que o presidente tem construído. De resto, deixamos para os médicos e para aqueles que deverão humanizar os serviços, que aí é outro debate e é outra conversa. Muito bem. E espera-se que, com a entrada em funcionamento desta unidade, haja uma redução significativa nos índices de mortalidade causados por AVC, que tem sido uma preocupação crescente das autoridades, portanto, ligadas ao setor da saúde. Dr. Cabaça, se por um lado temos a construção de hospitais de nível terciário, há uma narrativa que, portanto, defende também o investimento no setor primário. Qual é a sua visão em relação a Sim, este aspecto? eu estou de acordo com tudo quanto foi dito pelo Dr. Paquice, na medida em que o presidente João Lourenço, ao nível da construção de hospitais macro, vai deixar a sua marca. É um mérito conseguido e ninguém o vai tirar esse mérito. Portanto, o presidente João Lourenço apresenta um projeto em termos de construção de unidade hospitalar terciária e depois vai inaugurar, né, dá datas concretas e inaugura. Aí, daí vai os meus parabéns ao governo, ao executivo liderado pelo presidente João Lourenço. É verdade que também estou de acordo com aqueles que defendem o surgimento de hospitais de cariz primário, porque, tanto se nós olharmos para a localização geográfica desses hospitais terciários que estão a ser construídos, está muito fora dos nossos bairros. E é verdade que, independentemente da magnitude desses hospitais, é fundamental também investir-se nos hospitais de primeira linha, hospitais chamados como hospitais de proximidade. A grande questão que se coloca a par da construção desses hospitais está no facto da valorização dos quadros do setor da saúde. É preciso haver aqui um sincronismo entre as infraestruturas que estão a surgir versus tanto as condições para os especialistas. Nós discutimos muito condições para os médicos, mas os médicos não trabalham sozinhos, os médicos trabalham por equipe, nomeadamente tanto enfermeiros, maqueiros, técnicos de esterilização, tanto técnicos de laboratório e outros especialistas que concorrem para um bom atendimento. Mais do que isso, temos de trabalhar também no processo de humanização dos serviços médicos. Aqui também reside um grande desafio. No fundo, como disse muito bem o Dr. Albino Paquice, é verdade que esses hospitais oferecem grandes condições, se não deixam a desejar se comparado a outros hospitais nas Europas, aqui mesmo em África, na Namíbia. O grande problema também aqui está no acesso a esses hospitais. Diferente do Dr. Paquice, que foi bem atendido no hospital cardeal, eu particularmente... Só não disse se foi muito bem atendido por ser conhecido, não é? Sim, eu chegaria mesmo até aí. Eu depois vou responder. Pronto, provavelmente o Dr. Paquice, por ser uma figura que dispensa qualquer apresentação, o Dr. Paquice é um quadro de relevo para o nosso país e não só. Daí que provavelmente tenha tido esse atendimento especial, porque se fosse um cidadão não muito conhecido, tenho algumas dúvidas se o atendimento devia ter sido o mesmo. E eu falo na primeira pessoa porque tive uma situação com o meu pai e que tive de recorrer a alguém, algum responsável da TPA para conseguir o contacto com alguém desse hospital para que o meu familiar tivesse acesso. Sim, e isso tem de se dizer publicamente por forma a que se inverta tanto o quadro. Tanto não é fácil ter acesso. Haver critérios de atendimento neste hospital, também de referência, sim, há critérios de nível terciário. Pois, há critérios de atendimento. O hospital cardeal tanto atende situações em concreto, né? Não é todo e qualquer situação atinente à saúde vai para aquele hospital, não. Tem atendimento de situações específicas. Não sou médico, mas é assim que está desenhado
o hospital. O que se espera é que haja aqui um sincronismo, como eu disse, aquilo que está a ser feito pelo executivo em termos de surgimento de estruturas hospitalares macro versus a forma de atendimento. Portanto, mas tudo somado é positivo e nós temos de pontuar. Presidente João Lourenço, quando abandonar um dia, passa aqui a expressão, o cadeirão máximo do país vai deixar a sua marca no domínio da construção desses hospitais macros. Há também uma grande necessidade de se construir hospitais a nível dos municípios. Por exemplo, trago aqui uma nota com relação ao Kwanza Norte. Construiu-se o Hospital Geral do Kwanza Norte, mas está em Dalatando, Kazengo, concretamente. Ao nível de outros municípios como Lucal, Agulungu Alto, Cambambi, Sambacaju, Gonguembo, Banga, Kikulungu, tanto, e Sambacaju e outros, não temos hospitais tanto de primeira linha. Os cidadãos têm de sair do município para Dalatando, com condições de estradas completamente deploráveis, condições sem ambulância, às vezes têm de recorrer a serviços de táxi para a transferência dos seus familiares. No fundo, tanto isso não esvazia aquilo que é a inauguração desse hospital general Pedalé. É mais do que isso, há que haver também, eu vi ao nível da inauguração, vi a senhora Ministra da Saúde a fazer referência ao tipo de obra, a qualidade de obra. Penso eu que não é esfera da senhora Ministra da Saúde, devia vir um quadro do Ministério do Urbanismo e Construção, falar sobre as questões mais específicas no que a obra diz a respeito, mas vi aí uma confusão, posso estar errado, mas é esse entendimento que tive. A ministra adentrou muito na obra, como é que está estruturada. Penso eu que não é esfera da senhora Ministra da Saúde, e nos próximos tempos deve ser mesmo algum quadro ligado ao Ministério da Construção. No fundo, é uma obra muito bem conseguida. Vamos esperar que esses hospitais que o doutor Paquice trouxe aqui muito bem sejam inaugurados no mais rápido curto de espaço de tempo, né? Relativamente ao Dr. Cabaça, de facto, disse-me que, pronto, por ser conhecido e tal coisa. Eu acho que qualquer pessoa que esteja numa situação de dificuldade, qualquer pessoa, depende, né, que se dirija de facto àquele hospital, bem, tem um atendimento digno. Pelo menos é aquilo que eu pude ver, né? Mas era como fui encaminhado, eu nem sequer demorei no hospital cardeal, portanto, de nascimento, e as pessoas são atendidas. Mas aqui, doutor Cabaça e também os nossos internautas, penso que não podemos misturar as coisas, né? Ao fazer a análise, que é, o Presidente da República está a utilizar este dinheiro, que naturalmente é direcionado para os hospitais e está a construir os hospitais. Depois, a questão da humanização dos serviços cabe aos profissionais, na minha perspectiva, né? Claro. Eu acho que aqui não podemos misturar esse debate. Muitas vezes fazemos esse debate, mas temos grandes hospitais, depois o que é que servem? Aquilo está em inglês, quer dizer, eu estou cabaça e não fez esse debate, mas também os nossos internautas, quer dizer, se algo está em inglês e eu sou médico, quer dizer, eu, por exemplo, não conheço nenhum médico em Portugal que não leia inglês. Só para dar um exemplo. É isso já, quer dizer, para o indivíduo fazer o próprio exame para a medicina, tem que poder ler inglês. Porque uma parte considerável dos livros de medicina, a alta tecnologia, o resto, está todos escritos em inglês. Então, isto já não cabe ao titular do Poder Executivo, cabe, portanto, a exigência que cada um dos profissionais e a universidade impõe ao estudante para poder ler em inglês. Primeiro ponto. O segundo ponto, tenho entendido que há um debate sobre se vale a pena ou não o presidente construir os hospitais que está a construir. Aí também não podemos misturar. Penso que este presidente está a fazer a sua parte nos hospitais macros e depois quem vier, aliás, como já dissemos há pouco tempo, também faça a sua parte nos hospitais primários e, naturalmente, naquilo que é, portanto, as fábricas de medicamento e tudo mais, porque eu não acredito que o presidente vá a tempo agora de termos aqui fábricas de medicamento, fazer outros contratos com Portugal ou outros países, a Índia, que possam construir aqui fábricas de medicamento. Penso que em 1 ano e meio que lhe faltam, não irá ter tempo de fazer isso. Agora, não podemos menosprezar aquilo que é a realidade, que isso é realidade. Portanto, se nós estivéssemos a dizer que isto não vale a pena, desprezarmos isto, estaríamos a negar a realidade. Eu penso que não podemos negar a realidade, porque a gente goste ou não goste,
do ponto de vista dos hospitais, construção macro, este presidente está a fazer. E eu me lembro, para passar a palavra a Assembleia, e eu vou sempre fazer referência a isto. Em 2017 ou 2018, quando o presidente visita aquele sanatório, e qualquer pessoa que tenha a fotografia do sanatório naquele tempo e tenha a fotografia do complexo hoje, diz que aqui houve uma evolução. Negar isto, também é falta de juízo. Sim, não sei Sim, se sim, posso. por favor. Sim. Pronto, nós não vamos desmerecer o que o presidente está a fazer muito bem com relação à construção dos hospitais. Gosto ou não do presidente, mas está aí, os hospitais estão aí e qualquer um de nós pode visitar e vai ficar feliz com o surgimento dessas infraestruturas. Mas também não podemos deixar de tanto trazer aqui ao de cima a questão da valorização dos quadros, a questão da humanização, porque senão teremos aqui um enviosar daquilo que é o investimento que está a ser feito versus o atendimento, porque no final do dia é a satisfação das populações que valem o surgimento desses hospitais. Daí que eu disse que é necessário se trabalhar no processo da humanização, nas condições dos técnicos de saúde. Claro está que isso não esvazia a magnitude do surgimento dessas obras, mas é fundamental valorizar o homem, porque quem vai manusear os equipamentos, quem vai cuidar dos hospitais são os homens, são os especialistas, sem desprimor tanto há outras análises. No fundo, é uma obra muito bem conseguida, mas tem de se facilitar o acesso às pessoas. Quem efetivamente tem alguma patologia que coaduna com a realidade de atendimento do cardeal, que tenha acesso livre. Quem tem uma patologia do azancote, que também tenha acesso livre. Se nós formos agora do Topaquissa, aqui mesmo no azancote, e aliás eu vivo naquela zona, vamos encontrar familiares ali a pedirem favor aos seguranças para que dão entrada no hospital. Eu já fui para lá Mas, doutor Cabeça, vamos convir que esta parte já não cabe ao presidente da República. Claro, doutor Cabeça. nisso Não estamos cabe de acordo. mesmo. Nisso estamos de Inclusive, acordo. o presidente da República ontem, ele foi muito claro em dizer, bem, muitos estavam a pensar que este hospital é apenas para os militares. O presidente foi claro, não. Os militares têm o hospital militar, disse o presidente. Inclusive, o pessoal da Casa Militar, disse o presidente, também tratam-se no hospital militar. Este hospital, dizia o presidente, é mesmo para a população angolana que esteja naturalmente sinalizada com aquilo que aqui é o tratamento. Eu penso que isso tem que estar muito claro e naturalmente passar essa mensagem, porque é evidente, Do reforço da humanização. é preciso passar essa mensagem, ou seja, embora o hospital seja muito bonito e muito limpo, é para atender a todos, porque independentemente da nossa Atender a condição, todos e de forma humanizante. independentemente da nossa condição, o que está em causa é a dignidade da pessoa humana. Claro. E sejam os ricos ou pobres, todos sofremos de doenças. Estando doentes, podemos ir àquele hospital. Portanto, qualquer pessoa que não seja atendida, inclusive o gabinete de utente, hoje podemos fazer pelas redes sociais denúncias e chegam a ministra, chegarão a quem de direito. Muito bem, Isso temos que companheiro. fazê-lo. Vamos ao nosso segundo tema. Não, sim, é só mais por uma favor. nota. Nós estamos aqui a analisar a inauguração do hospital, mas enquanto analistas e comentadores, nós aproveitamos esse momento para despertar a atenção de quem governa, que paralelamente à questão da construção dos hospitais, há outros problemas que podem tanto inibir aquilo que é a magnitude do surgimento desses hospitais. E uma delas prende-se com o facto da questão da humanização e a questão da valorização dos quadros. Por exemplo, nós temos um fosso muito grande se comparado ao salário de um médico, que melhorou, né, em função também de alguma pressão social, melhorou o salário dos médicos, mas nós vamos encontrar aqui a cadeia de atendimentos que colocam a mão na massa, passa aqui a expressão, que são os enfermeiros com salários completamente deploráveis. É impensável nós cobramos humanização quando não há satisfação, tanto na contrapartida do serviço prestado por esses enfermeiros. Daí que tanto trago essa questão também aqui à reflexão, que é necessário, paralelamente à construção de obras, que está a ser muito bem feita pelo Executivo, liderado pelo presidente João Lourenço, é também importante trabalhar-se tanto em outros segmentos, por formas a que possamos ter tanto o atendimento que se pretende e também não deve haver seleção de quem vai para esses
hospitais. É verdade que já temos bons médicos jovens e não só, mas temos de cobrar sempre tanto o bom atendimento, a humanização e as condições de vida para os especialistas da Muito bem, saúde. Não? muito bem. Vamos agora ao nosso segundo tema. Jovita André é a nova bastonária da Ordem dos Médicos de Angola. As eleições foram antecedidas por denúncias de interferência política, interferência esta que, alegadamente, terá, digamos, influenciado na desistência do Dr. Pedro da Rosa. Dr. Paquiço, que outras informações pode partilhar connosco em relação a todo este processo? Poxa, Sembele, eu na verdade acompanhei minuciosamente, dado que todos nós temos um amigo médico, naturalmente, pessoas ligadas à ordem. A ordem não, pessoas ligadas à medicina. Acompanhei minuciosamente, portanto, toda esta campanha e todo o processo, de alguma forma. Embora à distância, mas as nossas fontes nos dão sempre os inputs. Bem, houve uma reunião, portanto, realizada pelo governador da província, Luís Nunes, com a ordem, portanto, ou seja, com os médicos ligados ao partido. As informações que eu recebo das fontes, né? E nesta reunião ficou acertado que os médicos do partido votariam, portanto, para uma figura específica. Já lá vamos nesse desenvolvimento. Portanto, e esta figura específica ganhou. Portanto, a doutora Jovita André. Já lá vamos. É verdade, doutor. É verdade. Existem no país cerca de 12 mil médicos. 12 mil médicos que existem no país. Dos quais 2 mil médicos estão legais, com as cotas pagas e com condições para poderem eleger o novo bastonário da ordem. O que sucede aqui por um lado, muitos dos médicos que não pagam a cota é porque não estiveram de acordo com a forma como a ordem estava a ser conduzida pela cessante. Entretanto, estes 2 mil médicos, dos 2 mil médicos que podem votar, apenas 300 médicos votaram, 3%. Ou seja, houve influência da parte, as nossas fontes dizem que houve influência da parte do partido e houve influência da parte da ministra, que entendeu que aquela pessoa específica, que é a doutora Jovita André, devia ser ela a nova bastonária da ordem. Por quê? Porque o doutor Pedro da Rosa, que é ortopedista, retira a sua candidatura na quinta-feira de tarde. A eleição foi na sexta. Sexta-feira. Porque foi acusado pelo seu chefe de ter roubado o berbequim. O berbequim custa 20 mil kwanzas. Portanto, no hospital onde trabalha. No hospital onde Que é trabalha. do Capalanga. O doutor desviou o berbequim que custa 20 mil kwanzas. E recebeu por isso na sua casa, durante 2 vezes, recebeu a visita do SIC, que lhe diz, ou você retira a sua candidatura, ou então nós vamos te prender. E o doutor Pedro da Rosa, a nossa fonte que está a dizer isso, retirou a candidatura à última da hora. Nesse momento está com o telefone desligado, hoje é domingo. E, portanto, tudo indica, essa Assembleia, as nossas fontes... Como um dos grandes apoiantes, o presidente do Sindicato dos Médicos, naturalmente, Dr. Adriano Manuel. As nossas fontes estão a dizer, as fontes que dizem, nós não sabemos isso, as fontes dizem que houve uma grande interferência política para que efetivamente fosse a doutora Jovita eleita e verifique-se a Assembleia que dos 2 mil médicos que podem votar, só 3% é que votaram. Isto indica que alguma coisa não corre bem. É uma pena, na minha visão, por uma razão simples da essa palavra, que é, as ordens existem para defender a classe. E, com exceção da Ordem dos Advogados de Angola, e aqui dou os parabéns, naturalmente, ao Dr. Cabaça, que é advogado. Vocês têm feito um bom trabalho, Dr. Cabaça, neste sentido, que é evidente também, e nós acompanhamos o processo da Ordem dos Advogados de Angola, também haveria interferências políticas, vocês não permitiram que isso acontecesse, e graças a Deus vocês têm uma ordem independente. Mas na Ordem dos Médicos, mais uma vez, temos uma pessoa que não é consensual. É aquilo que diz a nossa fonte, eu não sou médico, sou comentador. A nossa fonte diz que esta figura que foi catapultada para a ordem não é consensual. Mas aqui para terminar, uma coisa é catapultar a pessoa e outra coisa é deixar que ela trabalhe.
Eu aqui, enquanto comentador, dou o benefício da dúvida para ver se a doutora Jovita vai, apesar de tudo, satisfazer a ordem e não seguir ordens superiores, para que dos 12 mil médicos que existem no país, pelo menos 10 mil médicos se tornem legais, pagando as cotas, estando bem com a ordem e tendo uma relação de cordialidade com a ordem. Não permitir que novamente a ordem, como acessante, que eu sempre pensei, Sassembele, que a senhora acessante da ordem dos médicos era muito mais útil para a OMA do que para a ordem. Sempre pensei assim. Sempre pensei assim. Porque defendia muito mais os interesses do partido do que os interesses dos médicos. Não é bom quando uma ordem está desavinda. Por isso é que nós vemos a questão da humanização dos serviços está muito ligada à maneira como andam as ordens, e por isso está aqui o doutor Cabaça, que não me deixa mentir. Apesar de tudo, hoje os advogados têm uma luta muito mais forte, porque têm uma ordem forte, e quando a ordem está enfraquecida, a classe fica enfraquecida. Portanto, vamos dar o benefício da dúvida, mas é esta a história, de facto, que existe atrás desta eleição que houve. Doutor Cabaça, as interferências políticas fragilizam, de certa forma, portanto, as nossas instituições. A fazer fé, portanto, nos comentários agora do Dr. Paquiço, que ouviu também as suas fotos, não é? Sim, a ser verdade é extremamente grave e é mau para a nossa democracia, é mau para o Estado de Direito e é mau para a classe dos médicos. Mas, independentemente do que aconteceu, eu prefiro olhar para os números. 12 mil médicos, apenas 2 mil médicos pagam cota. Isso é extremamente grave e preocupante. Como é que essa ordem vai trabalhar se os seus associados não pagam cota? É completamente preocupante, por um lado. Por outro lado, dentre os 2 mil médicos, tal como disse muito bem o Dr. Paquice, apenas 300 médicos votaram. Repara, 12 mil médicos ficaram de fora, tanto 11.700 médicos que não votaram. Em rigor e em verdade, essa eleição devia ser anulada Pois. para se organizarem melhor, que todos paguem as suas cotas e que a grande maioria tenha direito a voto, porque não há seriedade nisso, com todo o respeito, não há seriedade. Então, 12 mil médicos, 300 votam e nós vamos considerar ordem dos médicos. Por amor de Deus, é a ordem dos 300 médicos que votaram. Há que se fazer alguma análise com muita seriedade. Nós não podemos permitir ou aceitar que tenha médicos do partido A, médicos do partido B. Os médicos são de Angola, os médicos são nossos, os médicos pertencem a todos os angolanos, os médicos atendem, e aliás, o juramento de Hipócritas, acho que é isso que eles fazem, é para atender todo mundo. Não pode haver médico do partido A ou do partido B. E é por isso, com todo o respeito, eu acho que esse pleito eleitoral tinha de ser anulado. Anular, vamos nos organizar melhor. Aqueles que não pagam cota, que não pagaram, regularizem as suas cotas e depois avançarmos por um pleito mais seguro. Eu vi em Benguela, o responsável lá da Comissão Eleitoral de Benguela estava sozinho. Eu vi por via da televisão pública que ele esteve sozinho a falar, não tinha absolutamente ninguém. E até 15 horas, se tanto 16, só tinha 10 pessoas que foram para lá votar. Então, nós temos que imprimir alguma seriedade nas nossas organizações. Uma ordem, como disse o doutor Paquice muito bem, tem que ter ordem. Porque uma ordem de 12 mil médicos, apenas 300 votam. Peço desculpa, isso não é um pleito eleitoral sério. Penso eu que até quem venceu, ou o grupo... Mas pode-se dar o caso portanto, de outros médicos estarem na ilegalidade. Falava-se de que não pagavam as suas cotas, e este foi um dos pressupostos também para o afastamento de determinadas... de potenciais eleitores para este pleito, não é? Sim, Sassambel, quando 70% do cidadão não cumpre com as suas obrigações tributárias, aqui a título de exemplo, o país está mal. 70% dos angolanos não cumprem com obrigações tributárias, nós não temos economia. Alguma coisa deve ser revista. Sim, então como é que
10 mil médicos, dentre os 12 mil, 10 mil médicos não pagam cota, alguma coisa está mal e é extremamente grave. Como é que se vai cobrar a responsabilidade aos médicos, à própria ordem, que é uma ordem completamente desavinda com a grande maioria dos médicos, estou a dizer a cessante, né? A cessante, não é possível quando 10 mil médicos não pagam cota, é porque ninguém se revê, esses 10 mil médicos não se revêem naquela instituição, né? Que é da ordem dos médicos. E por isso eu entendo que em rigor e em verdade, essas eleições tinham de ser consideradas como sendo nulas e depois organizarem-se melhor para avançar com uma eleição com maior lisura, maior transparência, perdão, e o maior grau de responsabilidade. Porque senão vamos ter, repara, os 10 mil médicos que não votaram por incumprimento estatutário. Por um lado, se não cumpriram com as suas obrigações contributivas, logo não têm direito ao exercício de voto. Está isso no Estatuto da Ordem dos Médicos e tem de se respeitar isso. Mas vamos nos até apenas 2 mil médicos que têm ou tinham legitimidade de votar. 1.700 médicos não votaram. Então, de que ordem dos médicos nós estamos a falar? De que bastonária da ordem dos médicos? E dentre os 300, provavelmente que houve abstenção, houve votos para outros médicos. Eu não sei qual foi a fasquia do ponto de vista percentual que a pessoa que venceu, a médica que venceu, teve. Provavelmente 100 e tal votos. Quer dizer que vai ser uma ordem dos médicos para 100 e tal médicos. E não vai funcionar, não vai funcionar. Eu gostaria só de reforçar aqui o doutor... Portanto, o doutor Pedro da Rosa, em função de ter abandonado a candidatura, foi ilibado da acusação? A princípio, sim. A princípio, sim. Segundo as minhas fontes, sim, porque a condição era que ele deixasse a candidatura. O doutor Pedro da Rosa, o médico ortopedista, ganha mais ou menos 1 milhão e qualquer coisa, né? Na condição em que ele esteve, quer dizer, não vai roubar o berbequim de 20 mil quadros, quer dizer, não vai, quer dizer, não vai. Agora, o doutor trouxe aqui algo muito interessante, que eu queria muito rapidamente fazer o comentário. De facto, tem o juramento de Hipócrates, não é? Que é uma declaração solene feita pelos médicos, não é? Onde os médicos se comprometem a servir a humanidade, priorizar a saúde dos pacientes, manter a dignidade da profissão e respeitar a confidencialidade. Eu sempre fui contra os médicos do partido. Não pode. Fazem parte do comitê de especialidade. Comitê de especialidade dos médicos do partido. Então, se alguém da Casa C... E de outras profissões também, não só dos médicos. Há outros comitês. Sim, há outros comitês também dos advogados do partido. Mas fez a legislação? Pois, mas ouça saber. Há comitê dos advogados também do partido. Os advogados do partido. Embora não digam, isso aqui a gente não fala, embora não digam, né? Mas os médicos... Mas fere a legislação? Não, fere o esta forma de se organizar? Fere o princípio da imparcialidade. O médico não pode ser do partido. Os outros podem ser, mas o médico não pode ser do partido. Os empresários podem ser do partido A, B ou C. Os empresários, mas o médico não. Por causa do juramento de Hipócrates que ele faz. Ele jura servir a humanidade. Ouça, Assembleia, é por isso que, verifique, se Assembleia e os nossos internautas, por isso é que muita gente dos partidos na oposição, quando está doente, não vai aos hospitais públicos. Tem medo. Porque pode encontrar médicos do partido. Não, peço desculpas, eu estou falando de algo muito sério, é algo muito sério. Se eu encontro um médico do partido e eu sou do partido na oposição, bem, eu tenho medo, porque eu não sei o que o médico do partido me vai injetar. Se é de facto um soro, sem um pouco de água, não é? Eu acho que é preciso ter esse... Não, nós temos que ter esse cuidado. Hoje está o partido no poder, o MPLA. Se amanhã vem outro partido e que faz os seus médicos do comitê de especialidade, o pessoal do partido no governo, que era do governo, também não vai aceitar. Então sugiro o desaparecimento dos comitês de especialidade? Sugiro o desaparecimento. Podem existir médicos que dão uma opinião ao governo sobre quais são as melhores linhas. Até aí estamos todos de acordo. Mas a forma que o partido, portanto, encontrou, eventualmente, de se organizar, ou de organizar os seus militantes formados em diferentes áreas? Pois, mas não é sobre o médico. Os médicos não podem pertencer ao comitê de especialidade, porque são médicos, não é? É como o SOBA não pode pertencer ao comitê de especialidade. O padre não pode pertencer ao comitê de especialidade. Polícia não pode. Portanto, o pastor não pode ter um comitê de especialidade, porque atende a todos. A partir do momento em que aquele médico é um médico do comitê de especialidade, ele age em conformidade.
E nós estamos num país onde as pessoas desconfiam de tudo. Se eu me deparo com um médico e sei que esse médico é o médico de especialidade do comitê do CAPX, eu de repente peço outro médico. Aí terei naturalmente essa possibilidade, mas convinha nós evitarmos. Com receio de ser eliminado. Convinha, Muito bem. convinha. Vamos avançar, companheiros. Vamos avançar para o nosso próximo tema. A Câmara Criminal do Tribunal Supremo determinou o desbloqueio das contas bancárias, bem como a restituição de todo o património do antigo diretor-geral do Instituto Nacional de Estradas, Joaquim Sebastião. Através de um acórdão decidido no dia 28 de agosto passado, os 3 juízes da primeira secção daquela Câmara, entre eles o seu presidente, acordaram em dar provimento ao recurso e, em consequência, não pronunciar o arguido por se verificarem irregularidades insanáveis na ação e por extinção do procedimento criminal por prescrição. O Dr. Cabaça domina muito bem estes meandros legais. O que é que nos pode avançar em relação a este caso? Pronto, primeiro dizer que é um exercício normal em processo penal, por um lado. Por outro lado, anormal pelo timing em que essa decisão foi proferida. Repara que pouco menos de 2 meses que o venerando juiz-presidente do Tribunal Supremo, o Dr. Joel Leonardo, portanto, saiu da liderança por motivo de saúde, tal como o documento faz referência, muito discutida essa questão da saúde. É também aqui preocupante o facto de, portanto, ter sido feito o arresto preventivo, que faz parte das medidas cautelares em processo penal. Arresto preventivo dos bens do engenheiro Augusto Tomás e também o bloqueio das contas. Para que é que serve o arresto? É para garantia de uma possível execução caso o cidadão arguido, no caso, venha a ser julgado e condenado. Aqueles bens arrestados depois podem ser executados. Há também uma outra questão com relação ao despacho de não pronúncia. O que é isso, despacho de não pronúncia? Existem várias fases em matéria de processo penal. A primeira fase é a fase de instrução preparatória, que é a fase de colheita do corpo de delito, onde se começa a formar os elementos probatórios para depois deduzir-se a competente acusação. Na fase de instrução preparatória, o processo é conduzido e fiscalizado por um magistrado do Ministério Público, que nós denominamos o titular do processo em concreto. Depois da colheita dos elementos ou os indícios para que o processo vá a tribunal para dedução da competente acusação, aí sim deduz-se a acusação. E depois da acusação, o arguido, no caso, o engenheiro Joaquim Sebastião, é notificado por via dos seus advogados da acusação e dela pode tanto contestar ou requerer tanto abertura de instrução contraditória. Tanto, não requerendo abertura de instrução contraditória, pode contestar. Contestando, a grande maioria das vezes dá a possibilidade depois do tribunal proferir ou não o despacho de pronúncia. O despacho de pronúncia é o despacho que abre com as audiências de discussão e julgamento. Nós chamamos a fase em que o processo está em juízo. Ali começam as discussões de julgamento. Mas onde é que reside o erro no processo do engenheiro Joaquim Sebastião? Estou a fazer confusão com Augusto Tomás. Engenheiro Joaquim Sebastião. Reside na forma como o processo tramitou na fase de instrução. Por exemplo, se o engenheiro Joaquim Sebastião foi ouvido nessas fases sem a presença do advogado, de uma pessoa de confiança ou um estudante de direito, tal como a lei estabelece, nós adentramos no campo da nulidade insanável, ou seja, ninguém pode ou deve ser interrogado sem a presença do advogado, pessoa de confiança ou um estudante de direito. Se for ouvido sozinho, naturalmente que na fase em que o processo vai a tribunal para a dedução do despacho de pronúncia, tanto considera-se nulidade
insanável nos termos das combinações do artigo 171, 172, conjugado com 140, número 1, todos do Código do Processo Penal. E aqui em Angola, infelizmente, muitos processos são conduzidos à margem da lei e quando os processos chegam em tribunal não tem perna para andar, o juiz, com juízo, não profere o despacho de pronúncia. Provavelmente foi isso que aconteceu no processo do engenheiro Augusto Tomás. Repara essa Assembleia... Sebastião. Engenheiro Joaquim Sebastião, peço desculpas. Repara essa Assembleia. Nós, em sede pública, na televisão, na TV Zimo, no programa Debate Livre, na altura participei de um debate com a doutora Eduarda Rodrigues, era diretora do Serra. Eu já alertava, na altura, da forma exatamente como estava-se a recuperar os ativos. Os ativos no nosso ordenamento jurídico foram ou estão a ser muito mal recuperados. É impensável recuperar-se ativos sem que o processo tenha uma sentença com trânsito em julgado. Em Mas isso qualquer parte do mundo é assim. Falta de preparação técnica dos procuradores envolvidos no caso ou alguma, digamos, vá lá, uma intenção neste processo? Não, eu não diria falta de preparação técnica, porque nós temos muitos magistrados competentes. Mas então há uma intenção. Também não diria intenção, né? Não diria que há uma intenção, mas o país, nós temos que perceber que nós não temos quadros completos no país. Cada um de nós tem as suas debilidades. E é por isso que nós somos analistas e comentadores. Aquilo que nós dissemos não pode ser entendido ou não deve ser entendido como alguém do contra ou que não gosta de quem governa. Nós alertamos questões que, do ponto de vista técnico, depois criam despesas enormes ao Estado. Repare, se eventualmente nesses bens que o Tribunal ordenou a sua devolução, e aliás, o Tribunal não fez uma inspeção judiciária sobre os bens para aferir a veracidade daqueles bens que foram arrestados no primeiro momento, se ainda encontram-se intactos, se estão completos. Provavelmente, segundo dados, alguns desses bens já foram dados destinos. A ser verdade, não estou a ver como é que quem vai devolver os bens ao engenheiro Joaquim Doutor, Sebastião. Ajuda-nos a entender. Neste caso, lhe é retirado também retirada a acusação? O processo começa de novo? Não, o processo não começa, o processo vai ser arquivado. Ele fica ilibado? Sim, fica ilibado. A questão Portanto, não, não há suspeita de que terá cometido alguma coisa. A questão não está se o engenheiro Joaquim Sebastião cometeu ou não algum crime. A questão, a questão não está se ele cometeu ou não algum crime. Porque ele até pode, ou qualquer cidadão, ter cometido algum crime. Mas a forma como o processo tramitou é que violou aí uma série de direitos do arguido, quer na recuperação, assim como na instrução, uma série de direitos do arguido, que isso, infelizmente, cai no campo das nulidades insanáveis. Nulidade insanável é algo que não se sana, né? Terminou, o processo vai ser arquivado e o engenheiro terá a sua vida normal, os seus bens devolvidos, e o engenheiro também, querendo, pode demandar contra o Estado pelos danos causados por esse tempo todo. E aí vem a questão, quem falhou? O Tribunal Supremo? A Procuradoria? Não. Quem falhou, em minha opinião, enquanto técnico, é o Ministério Público, porque o Ministério Público é o titular da ação penal e é o fiscalizador da legalidade nos termos do artigo 186 da Constituição da República de Angola. Não terá havido nenhuma negociata neste processo? Penso que não. E nós teremos, já dizia nesse programa da TV Zimo com a doutora Eduarda, está gravado, nós teremos daqui a mais 5, 10 anos muitos cidadãos a reclamarem os seus bens que foram, tanto arrestados sem cumprirem os formalismos, sem cumprirem os ritos legais. Daí que entendo que deve haver, tanto uma análise profunda de todos esses processos, tanto corrigir os erros para que aqueles cidadãos que efetivamente se locupletaram dos bens do Estado não sejam os futuros beneficiários. Há aqui uma outra
nota muito interessante é que se efetivamente aqueles que tramitaram mal o processo serão responsabilizados disciplinarmente. No limite, tem de haver algum expediente disciplinar contra os magistrados que assim se procederam, porque Muito bem. senão vamos ter muitos problemas ao nível do combate contra a corrupção. corrupção. Atenção que os únicos bens que podem ser dados destinos do ponto de vista tanto da lei de recuperação de ativos, do ponto de vista de direito, são aqueles arguidos que na fase de instrução preparatória confessam que efetivamente esse bem que eu tenho foi fruto do saque que eu fiz na gestão do município tal ou da província tal. Aí sim, aquele bem pode ser dado o destino, o Estado pode dar o destino porque o arguido confessou que efetivamente tanto aqueles bens foram construídos com fundos de origem ilícita. Vamos aguardar se o Tribunal ou o Ministério Público vai apresentar algum recurso com relação a essa decisão do Tribunal, mas penso eu que o engenheiro Joaquim Sebastião terá os seus bens e vai gozar a sua vida normal, né? Mas querendo pode sempre demandar contra o Estado. Doutor Paquice, esta história pode, de certa forma, alimentar a ideia de que é necessário, de facto, rever este combate à corrupção no país? Pois está saber, aquilo que as minhas fontes me dizem nesta matéria, antes mesmo de ir à sua questão, é que relativamente ao engenheiro Joaquim Sebastião, exatamente, O antigo homem forte antigo homem forte, do Instituto Nacional de Estradas. exatamente, sabe que muitas sentenças foram negociadas, né? Aliás, já tinha feito esta referência feita essa referência nas edições anteriores. aqui, sem citar nomes, como é evidente, muitas sentenças foram negociadas. E há quem diga também que o engenheiro terá negociado. Bem, mas o doutor traz aqui as questões legais, de facto fala e diz que o processo foi mal conduzido, com toda a razão, naturalmente o doutor faz essa referência, mas há quem diga que terá havido negociata. E por isso, a nova titular que está neste momento a superintender o Tribunal Supremo terá a responsabilidade noutros processos, pelo menos é aquilo que essas pessoas dizem, as figuras dizem. Relativamente ao próprio combate à corrupção, eu aqui estou de acordo com o Dr. Cabaça. Tem que haver responsabilização de certos magistrados que, eu vou usar uma expressão um bocadinho difícil, que na avidez de se enriquecerem também ilicitamente conduziram mal os processos. Eu aqui digo isto. Por quê? Porque não é falta de instrução da parte dos magistrados, não é falta do conhecimento dos procedimentos legais, porque muitos deles são capazes e estão capacitados. O que faltou é cuidado na condução desses processos. Na minha perspectiva, Dr. Cabaça. Sim. Sendo que eu usei aqui a expressão avidez, porque para todos os efeitos, o crime de peculato e que se refere às figuras públicas, naturalmente, pensou-se da parte de muitos magistrados que qualquer pessoa que tivesse ficado rica no exercício das suas funções tinha cometido esse crime e que, portanto, o seu patrimônio podia ser de alguma forma malbaratado porque esta pessoa esteve ligada ao poder político. Este é o problema que se criou. Sendo que nós também sabemos e estamos à espera, por exemplo, que a doutora Eduarda Rodrigues, que comandou o Serra durante algum tempo e cujas desconfianças são muito fortes sobre como ela conduziu esse processo da direção do Serra, seja responsabilizada. Por quê? Porque aquilo que se diz de várias fontes é de que a senhora, enquanto esteve ali, foi a dona de tudo e não cumpria a lei. É preciso falar sobre essa matéria muito rapidamente. E o doutor, portanto, o engenheiro Joaquim Sebastião, muito do seu patrimônio, também dizem as fontes, já desapareceu. Ele poderá também demandar ao Estado para que, efetivamente, para que ele possa reaver aquilo que é o seu patrimônio. Mas só que só há um problema. É que nós temos o Serviço de Recuperação de Ativos. Se o indivíduo tem os seus bens congelados, portanto, mais de 5 anos, imaginemos que sejam bens móveis e imóveis, que se deterioram. Sim. Aqui o problema que ficou é quem é que fica responsável por fazer manutenção nos móveis e nos imóveis cujos processos não transitaram em julgado. Aqui há um problema. Tá, doutor? Não sei como é que se resolve isso. É o Estado. É o Estado. Se o Estado aprende esses bens e se o Estado congela esses bens, o Estado tem que ser capaz de fazer a manutenção destes bens.
para que a pessoa não os possa receber deteriorados. Porque aí a pessoa, de facto, pode demandar ao Estado, porque o Estado é que ficou sob o cuidado daqueles bens. Nós aqui entendemos que a própria recuperação de ativos tinha que ser melhor conduzida e, naturalmente, uma vez que o processo do engenheiro, segundo naturalmente aquilo que diz o doutor e também as fontes, o processo do engenheiro vai ser arquivado, naturalmente que seja feita a justiça. Nós estamos todos desejosos que seja feita a justiça e que o engenheiro, de facto, tenha os seus bens. Isto na sua reforça a posse. ideia de que, de facto, o nosso combate à corrupção é seletivo? Não é seletivo, não digo assim. Na minha visão, o nosso combate à corrupção foi muito precipitado. Foi muito precipitado. E estamos no fim do mandato do presidente, 1 ano e meio. O nosso combate à corrupção foi muito precipitado. Não me perguntas sobre isto, mas se nós tivéssemos tido mais calma, a engenheira Isabel estava aqui. A cuidar de províncias, a renovar, portanto, a multiplicar o seu patrimônio. A engenheira Isabel estava aqui. Nós nos precipitamos. E esses processos judiciais são morosos. Olha só, agora vai terminar. 2027 temos eleições e combatemos a Mas os corrupção. processos judiciais podem continuar? Com este ou com o novo governo? Os processos vão continuar. O problema é que o próximo governo, que virá em 2027, eu tenho muitas dúvidas que esteja interessado em manter certos processos e não negociá-los. Porque, por exemplo, se o país aceitasse a proposta da UNITA, é que neste combate à corrupção houveram duas propostas. A proposta do Executivo deu 6 meses. Alguns ficaram renitentes, passou esse tempo, pronto. Depois foi processos, perseguição dessas pessoas. Não é perseguição, processos com essas pessoas. Mas a proposta da UNITA era diferente. É muito simples. X% fica apostado e esta pessoa vem com os seus bens, continua a fazer investimentos. Ou seja, muito mais valia ter aqui o Manuel Vicente a cuidar de X empresas, ter a Isabel dos Santos a cuidar de X empresas, ter o próprio Joaquim, ter essas pessoas todas que ficaram com o dinheiro público, de alguma forma, a cuidarem das empresas aqui, do que tê-las lá fora. Perdemos muito tempo e muito dinheiro. O que nós entendemos, pelo menos aquilo que é a minha perspectiva, o que eu espero é que, depois de terminar o mandato do presidente João Lourenço, continuaremos com a tônica do combate à corrupção. Como é evidente, a corrupção é um mal, mas temos que permitir que os nossos corruptos fiquem aqui. São nossos corruptos. É verdade, doutor. Que os nossos corruptos fiquem aqui. Por quê? Porque eles têm dinheiro público. E nós sabemos, a Assembleia e nossos internautas, que este dinheiro, por exemplo, que está lá fora, não perguntaste isto, o dinheiro que está lá fora, porque faz parte do circuito financeiro de muitos países, não vem sem que seja por investimento. Por isso é que Portugal disse no tempo de António Costa, nós vamos conversar isto. Porque nós não podemos tirar do banco 10, 20, 100 mil milhões para mandar para o vosso sistema, porque aquilo faz parte do circuito financeiro, tanto português. Seria melhor e será melhor nós negociarmos com os nossos corruptos ou os nossos supostos corruptos para não perdermos tempo e dinheiro. Doutor Cabaça, não há seletividade neste processo de combate à corrupção? Não, penso que não. Não há seletividade. Houve aqui um erro do ponto de vista da estratégia de combate contra a corrupção. Repara que lançou-se o combate contra a corrupção em 2017 e a Estratégia Nacional de Combate contra a Corrupção veio ser discutida no segundo semestre de 2022. O que é que isso quer significar? Começou-se a combater a corrupção primeiro sem ter uma Estratégia Nacional de Combate contra a Corrupção. Mais do que isso, é impensável combater-se a corrupção sem começar primeiro no sistema de justiça. O combate à corrupção tinha de começar primeiro no sistema de justiça. Em minha opinião, vale o que vale. Por quê? Porque se nós olharmos para aquilo que é o patrimônio de muita gente que trabalha no sistema de justiça, vamos encontrar patrimônio incongruente se comparado ao salário que ganha. Até porque os magistrados são proibidos de fazerem outras atividades, fazer negócios. A única atividade que está permitida são as aulas, a docência. E nós temos, tanto no sistema de justiça, tanto pessoas que o seu patrimônio não corresponde com aquilo que é a sua fasquia salarial. Daí que eu entendo que começamos mal o combate contra a corrupção. Tínhamos de começar no setor da justiça, verificar quem efetivamente merece lá estar, para depois ter
a idoneidade moral para combater a corrupção. E nós começamos mal. Mais do que isso, não se deve confundir questões judiciais com questões políticas. Não funciona, não dá certo. Hoje estamos a falar do engenheiro Joaquim Sebastião. Amanhã poderemos falar de um outro angolano que tem os seus bens arrestados. Portanto, os governos passam, né? Os homens passam, as instituições ficam. E se os processos judiciais forem mal cuidados, a todo instante os cidadãos vão reclamar e o Estado vai perder dinheiro, perde dinheiro com a demanda e perde dinheiro também com o resto dos bens, como é o caso do processo do engenheiro Joaquim Sebastião. O doutor Paquice disse muito bem, alguns bens do engenheiro provavelmente já estão deteriorados, né? Os bens imóveis, o Estado vai ter de reparar e depois segregar a responsabilidade para quem conduziu mal esse processo. É necessário haver responsabilização por parte de quem conduz mal um expediente, porque o Estado gasta dinheiro, gasta tempo, quebra a expectativa dos cidadãos, porque o cidadão agora pergunta-se o que é que aconteceu, porque na altura houve muita notícia com relação aos bens do engenheiro Joaquim Sebastião, muita notícia, mas agora da devolução já não há notícias, já não vem noticiar que o tribunal andou mal ou o Ministério Público andou mal e tem de devolver os bens do engenheiro. Estou em crer, pela forma como os bens foram arrestados, estou em crer que mais cidadãos poderão reclamar e depois vamos discutir essa questão se houve ou não seletividade. Em minha opinião, não há seletividade. O que falta é responsabilização disciplinar e criminal, havendo matéria bastante para quem conduz mal os processos, porque os processos não podem morrer assim, passa a expressão. Se houve inicialmente matéria, então tem de se dar sequência aos processos. Muito bem. Vamos avançar. Mais um caso envolvendo o general Higino Carneiro. O antigo agente da CIA, o norte-americano Bandler, que surge em várias notícias, portanto, a partir da televisão pública de Angola, como estando a ser pago pelo general Higino Carneiro para proteger, portanto, para o proteger em questões judiciais nos Estados Unidos da América, nega que conheça o general angolano e diz que se trata de notícias falsas. Dr. Albino Paquice, começo por si. O general também já veio a público, através das suas redes sociais, a negar qualquer envolvimento neste assunto, publicado pela televisão pública de Angola. Poxa, Sembele, o general veio, naturalmente, numa nota, a dizer que não estava, de facto, envolvido nesta situação de espionagem. Embora, efetivamente, para quem se recorda e que esteja atento, o general Higino Carneiro apoiou a campanha do presidente João Lourenço. E, durante algum tempo, Sembele e os nossos internautas, as minhas fontes me dizem que o general tinha autorização, a expressão própria é esta, o general tinha autorização da parte do presidente para fazer uma investigação mundial sobre investimentos no nosso país. Bem, tem a explicar, ou seja, o general fez uma série de viagens e contactou uma série de individualidades internacionais no sentido de poderem fazer investimento. Talvez tenha sido nesta altura, porque efetivamente o Blend, ao explicar na nota que ele dá, diz que efetivamente foi contactado por uma figura, cujo nome não refere, da Angola, que lhe terá perguntado quais são as melhores vias para cooptar empresas americanas que possam investir no nosso país. Eu entendo, fazendo a leitura, depois da minha fonte me explicar certas coisas, terá sido na parte em que o general tinha a graça do presidente, depois das eleições, porque ele apoia a campanha do presidente, apoia as eleições do presidente, que é nesta parte em que, estando na graça do presidente, terá recebido da parte do presidente este aval de poder contactar várias empresas estrangeiras que possam investir no nosso país. Talvez terá sido por ali que o general terá tido contacto.
Mas não é um contacto para espionagem no sentido prejudicial para o nosso país. Ponto. Passo agora para a defesa do general, que ele pode fazer a defesa. Diz, eu não tive contacto com esta figura em concreto. O general diz. Mas a televisão pública de Angola, e nós tivemos um debate numa outra estação, que vai efetivamente dizer que a televisão fez muito mal o seu papel. Porque se tinha aquela informação A TPA, relativamente ao portanto, general... aponta a sua fonte também, não é? Sim, a TPA aponta a sua fonte. Mas a TPA, sendo uma televisão pública de Angola, que não é uma televisão partidária de Angola, é diferente, a TPA é a televisão pública de Angola, ao ter aquela notícia, tinha que ao mesmo tempo procurar o contraditório do general. Assim sendo, só vem, portanto, sedimentar aquilo que de alguma forma se desconfia que é, depois do general apresentar ao Presidente da República a sua predisposição para candidato do partido, existem forças internas que querem combater o general, querem sujar a imagem do general e querem impedir que o general concorra à presidência do partido. É a conclusão a que muitas fontes chegam, porque para todos os efeitos não havia necessidade de a televisão pública de Angola passar aquela notícia sem o contraditório do general. Na nossa perspectiva, eu também entendi dessa forma, por um lado. Por outro lado, a televisão pública de Angola chegou a fazer o desmentido. Ela palisse uma coisa rapidíssima, sem que em nenhum momento, diz a fonte, ligassem para o general Higino Carneiro para que efetivamente ele dissesse, não, estou aqui, me chamem na televisão para eu falar, porque ele está vivo e está cá. Sim, mas o general também tem este direito, não é? Portanto, o direito de resposta. O general... Poderia apresentar ou fazer chegar ao órgão que fez esta, portanto, que publicou a matéria. Pois, mas o interesse, naturalmente, do contraditório é do órgão que fez a notícia. Da televisão pública de Angola. A televisão pública de Angola, se não estivesse a fazer um papel político, tinha que ir perguntar ao general. Faz papel político. Na minha visão, peço desculpa esta Assembleia e também os nossos internautas, na minha visão, e também ao respeito do Dr. Cabaça, que ele muitas vezes está na televisão pública de Angola. O Dr. Cabaça é uma pessoa isenta. Eu respeito o trabalho que tens feito na televisão pública de Angola, não tenho nada contra. Obrigado. É uma pessoa isenta, faz um trabalho isento. Mas em muitos casos, não sempre, em muitos casos, a televisão pública de Angola parece fazer um trabalho político. Qualquer pessoa que olha percebe isto. E me parece muito mal, essencialmente quando se trata de uma figura como o general Higino Carneiro, que tem um percurso neste país como militar, primeiro ponto, e tem outro percurso como, portanto, dirigente do país, do partido que governa, tem um percurso como empresário e, naturalmente, está agora a se propor como candidato à presidência do próprio partido político MPLA. Eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais a brincar, pela manhã pode ser chefe, muito cuidado com isso. E então aqui tem que haver algum cuidado, não é assim que se trata um camarada, na minha visão. Na minha visão não é assim que se trata um camarada. Dr. Cabaça, a sua visão em relação a este caso envolvente, novamente, o general Higino Carneiro? Pronto, como o Dr. Paquice disse, e muito bem, eu sou comentador independente da TPA. Portanto, por acaso a TPA nunca me disse o que eu tenho de dizer, vou para lá livremente e como independente digo aquilo que penso e que sinto. E por uma questão de ética e uma questão de educação, eu peço desculpa aos nossos internautas, matérias relacionadas com a TPA, porque eu sou mesmo comentador da TPA, prefiro me abster, devido ao respeito. Ok. E eu aqui aproveitava então, eu aproveito a abstenção do Dr. Carlos Cabaça, se me permitir, já que o doutor não comenta esta matéria. Não, tranquilo, respeitamos. A abstenção de consciência. Exatamente. Faz muito bem o doutor. Pois eu entendo, esta Assembleia, que é preciso, e muitos me dizem, não, mas tu estás na defesa do general. Não, nós somos comentadores independentes, né? Claro. Pronto, eu já não estou numa televisão, naturalmente, pública nem privada. E aí tenho mais liberdade do que o doutor, não tenho essa objeção de consciência. Mas para todos os efeitos, nós os analistas fazemos os comentários conforme, pelo menos é a minha visão, conforme a razão que eu vejo nos factos. Claro. E vou muito rápido para esclarecer, só um segundo. Que é, muitas vezes a gente defende, eu pelo menos defendo o Adalberto, defendo a UNITA. Não, é ex da UNITA. Agora estou na defesa dos factos do general. Não, o general te comprou. Quer dizer, acho que os nossos internautas, aqui falando para os nossos internautas,
Nós temos que ter a capacidade de olhar para as coisas com uma certa equidistância e tentar perceber onde é que está a razão, independentemente de quem seja. Seja da UNITA, seja do MPLA, seja do Prajá, Mas considera, doutor Albino Paquice, considera que há uma estratégia, portanto, de manchar a imagem do general Higino Carneiro? Acredita de facto nisso? Eu acredito que sim, embora Ou hoje... também alguma vitimização neste todo o processo? Não, seja bem, eu não vejo que haja vitimização. Embora hoje eu esteja convencido, porque as minhas fontes do MPLA me disseram, Paquice, se o presidente João Lourenço quiser ser o presidente do partido, sê-lo-á. Sê-lo-á. Portanto, não há razões para fazer guerra a uma pessoa que, não estando no birô político, está no Comitê Central, não tem como furar todas as fontes como terá o presidente João Lourenço. O que me parece é que não é bom, e quando digo não é bom, estou aqui a fazer um juízo ético dos camaradas. Não é bom que os camaradas, volta e meia, se voltem para o chefe, digam você é o chefe, você é o Deus. Depois disso, digam você não é nada, como fizeram com o Zé Eduardo. Não é bom. E é o que está a acontecer, ou o que vai acontecer com o presidente João Lourenço? Mas o Higino Carneiro não era uma pessoa querida, não é MPLA. Era uma pessoa querida. Porque a razão é que agora uma televisão pública de Angola, portanto, o pessoal da informação da TPA não passou aquela informação de qualquer maneira. Aquilo não foi a calhar. Aquilo alguém disse, olha, façam isto dessa forma. E nós sabemos, as nossas fontes também da TPA dizem exatamente isto. Ou seja, alguém mandou fazer aquilo para manchar o general. Portanto, o que digo é, não é bom que entre os camaradas isso existe. Embora alguém esteja... Eles que lutem. Não, não. É o país que perde. E nós não queremos essa confusão em nenhum partido político do nosso país. Mesmo que seja o MPLA, na minha visão. Muito bem. Vamos então avançar para o nosso último tema. A olhar agora para os ativistas angolanos que em Nova Iorque confrontaram o ministro das Relações Exteriores, Teta António, com fortes palavras, portanto, o ministro que participava das celebrações das Nações Unidas. Doutor Cabaça, começo agora por si. Como é que olhou para este cenário que se viveu em Nova Iorque, com o ativista Gangsta a liderar, portanto, outros jovens e manifestando, portanto, o seu descontentamento? Primeiro, é preciso que nós percebamos que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. O exercício da democracia hoje não é o mesmo exercício da democracia do passado. Embora já havia a consagração constitucional, mas o cidadão hoje está mais atento, sobretudo mais cultura Questiona jurídica, mais. questiona mais e sabe quais são os seus deveres, as suas obrigações e os direitos protegidos pela Constituição. Do ponto de vista constitucional, as manifestações são legais nos termos do artigo 47, um artigo famoso por todos nós, seja jurista ou não, mas aqui, no caso em concreto, o cidadão gangsta e os outros nossos concidadãos que encontram-se a residir fora do país também têm esse direito. Cada um de nós é livre de viver aonde sente melhor, até porque os mais velhos na altura já nos ensinaram o que era um nómada, né? Aquele que procura espaço para melhores condições de vida. Mas dar aqui uma nota positiva, no caso em concreto, o comportamento do Sr. Ministro das Relações Exteriores, depois de ser indagado, em momento algum reagiu, continuou com a sua marcha, porque eu não sei se parasse para trocar impressões, não sei o que é que podia acontecer. O cidadão gangsta e outros cidadãos têm direito de questionar, de indagar, seja dentro do país ou fora, mas há que aconselhar aqui alguma cautela, alguma ponderação, sobretudo na forma de tratamento. Nós ouvimos nos vídeos, não foi o cidadão gangsta, mas havia aí uma voz feminina que ofendia o senhor ministro das Relações Exteriores. Eu acho que esteve mal, porque
reclamamos os nossos direitos, como nós fazemos aqui em sede pública, não precisamos ofender as pessoas, não precisamos achincalhar a imagem de quem quer que seja. Demonstramos um sentido pouco ético, pouco educado. Penso eu que esteve mal aquela cidadã que ofendeu o senhor ministro e a mãe, inclusive, do senhor ministro, uma atitude completamente negativa. Agora, os nossos dirigentes têm de tirar lições sobre essas matérias, porque se o cidadão sai de um determinado país para ir até os Estados Unidos, onde encontra-se o certame das Nações Unidas, quer significar que alguma coisa não vai bem aqui a nível interno. Há que se estudar se efetivamente a satisfação, nós temos que, quem governa tem de ter uma equipe que funciona como barômetro de verificação, qual é o nível percentual da satisfação da governação do país, quantos cidadãos estão satisfeitos com a forma como o país está a ser dirigido. É preciso ter essa equipe para depois alterar o curso das políticas públicas do país, porque senão, se a moda pega, aonde o Presidente da República viaja, os cidadãos lá estarão no exterior a fazer manifestações, o que não é bom, tanto não abona o bom nome do país, tanto claramente que inibe também o volume de investimento privado de estrangeiro. Aqueles que querem vir investir no país veem esse tipo de situações, tanto claramente que não vão vir investir no nosso país. Mas também avizinha-se, né, uma manifestação, acho que agora dia 29? Dia 29. Amanhã mesmo, nos Estados Unidos da América. Sim, amanhã uma manifestação legítima, uma manifestação feita no exterior do país. O que se espera é que haja uma manifestação dentro dos marcos da lei, dos marcos do respeito, da ética e da educação. No fundo, são essas minhas primeiras notas com relação a essa matéria. Muito bem. Doutor Albino Paquissa, este facto surge numa altura em que muitos também questionavam, não é? O paradeiro deste jovem angolano, Gangstar, não é? Eu cheguei até a entrevistá-lo também na Eclésia, num discurso direto. Portanto, questionavam o paradeiro e pronto, aparece em Nova Iorque com cartazes, portanto, com imagens de outros ativistas que estão detidos aqui no nosso país. É verdade, é verdade, é verdade. Bem, mas eu, pelo menos, bem, acho que posso dizer isso, eu tenho contato com o Gasta, né? Tenho tido contato. Tens tido contato? Tenho tido contato com o Gasta. Trocam impressões? Converso com o Gasta muito, converso com o Gasta. Não digo que sou o conselheiro do Gasta, é exagerar, mas ele chama-me prof. O Gasta é uma pessoa, o rapaz tem muito respeito pelas pessoas, eu gosto especialmente dele. Chama-me prof, né? E falamos muitas vezes. E eu às vezes digo, Gasta, para estás a exagerar nisto e naquilo, né? Mas eles, não, prof, eu encarnei aqui qualquer coisa. Então, mas eu gosto do rapaz. Gosto do rapaz. E o rapaz anda pelo mundo, né? Anda pelo mundo. Ele foi dado cá como foragido, não é? Alguns falavam disso. Ele fugiu. Ele fugiu daqui do nosso país. Ele teve que sair do país, né? Ele teve que sair do país porque estava a ser perseguido. Né? E, se bem se lembram, a sua mãe, as suas irmãs que vivem, portanto... Mojenta, ele é do Ojenta. Ele é do Ojenta, mas ele tinha uma casa no Quilamba, né? Portanto, as irmãs foram chamadas na polícia mais de 2, 3 vezes. A mãe foi intimada várias vezes para perguntar onde é que estava o filho, né? E, portanto, o Gasta é o fruto de uma perseguição política. Por conta daquilo que são os seus posicionamentos, né? O Gasta, e aqui eu estou de acordo com o que diz o Dr. Cabaça, né? Embora eu deva reconhecer que o Gasta encarnou um tipo de sofrimento, de estar fora da terra, de se sentir perseguido, de ver a situação em que as pessoas se encontram. E, portanto, eu deixa-me dizer-lhe, contrariamente a li muitas coisas, muita matéria sobre o Gasta nessa semana, eu penso que ele encarnou uma espécie de profecia. Daqueles que, e peço desculpa fazer essa comparação, Dr. Cabaça e nossos internautas, daqueles que, como João Batista, na Sagrada Escritura, mesmo sabendo que a sua cabeça vai aparecer numa bandeja, que a cabeça vai ser cortada, ele diz, eu tenho um compromisso com a nação nesse sentido.
E o jovem Gasta, o Tanais Neut e outros, eu penso que eles encarnaram isso. O Isidro Fortunato e outros, acho que encarnaram isso. O Isidro também é uma pessoa com quem eu converso. Porque são jovens que queriam estar aqui, mas sentem que por aquilo que eles são não podem estar aqui. E então estão no estrangeiro. Agora, a cena concreta, essa Assembleia, Encontram o ministro, portanto, numa encontra o loja, ministro Tete, eventualmente a comprar, penso que telemóveis, não é? sim, encontra o ministro Uma loja de Tete, telemóveis. sim, e o ministro Tete é o representante do Estado angolano no estrangeiro. É o chefe da diplomacia angolana. É o chefe da diplomacia, é o representante, o chefe da diplomacia angolana. Mas eu deixo-me muito rapidamente, em um segundo, fui buscar isto, vale a pena trazer, e o doutor está aqui, ele é jurista. Legitimidade. A legitimidade, rápido, é a qualidade de uma pessoa ou de um governo em estar em conformidade com a lei, com a razão, a justiça ou um mandato ético-legal. Muitos entendem, eu sou analista, estou apenas a passar aquilo que muitos entendem, muitos entendem que o nosso governo não tem legitimidade. Embora seja um governo legal, não tem legitimidade. Por quê? Porque, para todos os efeitos, é completamente contra aquilo que é a boa governação para a satisfação das necessidades das populações. Este é o entendimento. E a leitura do acontecimento em Nova Iorque, com o ministro Tete, não pode ter apenas um foco de Nova Iorque. É preciso ver um bocadinho a trajetória do jovem Gasta e dos nossos ativistas. Fazem referência à pobreza extrema, fazem referência às mortes, fazem referência à educação, fazem referência à saúde, fazem referência a uma série de itens que têm que ser analisados no seu conjunto para se chegar a Nova Iorque. E postos em Nova Iorque, estou de acordo, o ministro teve uma boa atitude. O segurança do ministro teve uma boa atitude. Está treinado para isso o segurança do ministro. O ministro também está treinado para isso. Porque se fosse com a ministra da Educação, ela responderia. Então aí haveria confusão. Desculpa pôr agora essa verdade dessa maneira. Ela responderia. Teríamos o mesmo caso que aconteceu no Brasil também, com ou a então, escolta do Presidente da República. Exatamente. Ou então teríamos um problema como aconteceu no Brasil. O ministro Tete teve treinado para isto. É diplomata também. O seu segurança também esteve treinado para isso. Agora, a atitude como tal, aqui estou com o doutor Cabaça, é preciso fazer uma leitura política daquela atitude, do Gasta e daquelas três pessoas, e do que vai acontecer amanhã, certamente. E é preciso fazer uma leitura, se assemelha também os internautas, juntar a Nova Iorque ao pavilhão, portanto, de basquetebol. Multiuso do Quilombo. Multiuso do Quilombo. Por altura da final do Afrobasket. Sim, doutor Cabaça. Isto prova, se você faz a leitura dos Estados Unidos da América, em Nova Iorque, e você junta com o pavilhão multiusos, isto prova a falta de legitimidade do governo. Se nós estivéssemos em Portugal ou em França, o governo caía porque não tem legitimidade. Não tem legitimidade. Se não tem legitimidade. Não aqui algum exagero, doutor Baquinho? Não estou a exagerar. No nosso sistema, o governo não cai. Tudo bem. Mas se nós estivéssemos numa democracia séria, o governo caía. Por quê? É simples. Eu vou te explicar, é rápido. Há, de facto, impopularidade? Há uma impopularidade muito grande. A impopularidade tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de que você não te querem mais ali, você não te gostam. Só que isto, você tem que ser alguém. É verdade, doutor Cabeça? Sim. Isso é verdade que estou a dizer. Não estou aqui a dizer nada que você não saiba. E o Gintal também. Quer dizer, você ou é querido ou não é querido. Isto é como estar numa festa onde não te querem. Mas você insiste em ficar nessa festa, mas não te querem lá. Eu sou eleito. É um governo eleito. Hoje, doutor, essa Assembleia é aqui onde está a questão da legitimidade. Porque você pode perder a legitimidade. Você perde a legitimidade pelos teus atos. Por isso é que no estrangeiro e no dicionário há uma expressão que diz demissão. Quer dizer, eu demito-me. Quando é que eu me demito? Eu me demito quando já não tenho condições. Mas há razões. Porque posso ter tido... Claro, mas há razões. Na minha visão... Tem razões. Na minha visão, há razões. E, aliás, nós podemos ir buscar o documento que a UNITA tentou pôr na Assembleia Nacional, não é? De todas as razões que evocam para que o governo seja ilegítimo. Não tem legitimidade. E veja, é muito interessante, qualquer pessoa que vai para as redes sociais vai ver que o André Ventura do Chega foi na página do Gasta
e publicou na sua página o gangsta, o André Ventura. E não disse nada. Só disse, está a ver? Não sou eu, André Ventura, que estou a dizer. São os próprios angolanos que estão a dizer deste governo. Agora, eu também entendo que houve algum exagero. Mas para quem tenha Por parte encarnado... dos jovens. Mas para quem tenha encarnado, portanto, a luta pelos direitos e liberdades, aquela é a postura mais normal, não é? Faltou ovo. Porque sim, porque noutras democracias atiram ovos. Aí faltou ovo. Ainda bem que não atiraram ovo no ministro. Mas faltou ovo, mas é verdade, doutor. Há ovos. Há ovos. Agora, Sim. eu tenho entendido que os nossos governantes têm que fazer a leitura. A leitura é muito importante. Para dizer, mas o que é que se passa? Será que estamos tão mal para se poder corrigir no futuro? Doutor Cabasso, acredita também numa certa impopularidade do atual executivo? Isso é óbvio, isso, Mas o que é que fundamenta? isso não O que tem é que curva, fundamenta né? isto? Porque há uma insatisfação muito grande por parte da grande maioria da população. Isso aqui é óbvio. Nós podemos sair agora e fazer um pequenino censo sobre essa matéria, vamos encontrar insatisfação. Eu acho que, tanto há desafios bastante em sede das políticas públicas que têm sido implementadas pelo Executivo. Repara que governar é identificar os fenômenos sociais e traçar políticas públicas para combater tais fenômenos. Mas eu aqui vou voltar um bocadinho ao Gangsta. Gangsta não é um indivíduo qualquer no nosso país. Gangsta é um quadro, embora ele diz que só tenha a quarta classe. Mas é uma quarta classe muito avançada. Cresceu no mundo do rap, Sim, ele tem, ele tem uma quarta classe avançada. É um indivíduo que lê muito, um indivíduo que domina o mundo político. O Gangsta não estuda só Angola, o Gangsta estuda o mundo político, e ele fala sobre questões com datas, horários. É um quadro de grande relevo. Penso eu que nós estamos a aproximar agora aos 50 anos de independência. Os nossos ativistas e não só deviam ser chamados para tanto um encontro com quem governa, tanto ouvir as preocupações Mas muitas vezes, doutor, e peço desculpas, já ativistas. estamos a caminhar para a reta final, muitos também, portanto, lamentam o facto de alguns destes ativistas estarem a ser eventualmente financiados por determinadas forças. Não, para tu dizeres que tem fome, não precisa de financiamento, porque se tem financiamento, não tem fome. A fome, Sassambele, desvirtua o sentido lógico de qualquer cidadão. Não brinquemos, não ignoremos a fome. Quando há fome, perdes as funções cognitivas que te faz depois refletir convenientemente. Não podemos ignorar. O que é que eu penso enquanto angolano e enquanto jovem? O governo sai mais a ganhar, ou o executivo, chamando esses jovens ativistas que até têm ideias brilhantes, conversando com eles efetivamente o que é que pretendem, querem fazer parte, por exemplo, de alguma assessoria para melhorar a governação, do que estar a prender as pessoas têm de sair do país para se sentir seguro no outro lado. O país perde com tudo isso. O país perde. Então, estamos a aproximar aos 50 anos de independência. Era fundamental, dentro do jubileu e do perdão, sou católico, igual aqui o doutor Paquis e o Sassambele também, chamar os jovens, conversar com os jovens, ultrapassar as coisas erradas que já ocorreram, e daqui para frente trilhamos um novo caminho. São quadros. Estou a falar do Gangsta, Isidro Fortunato, Jerônimo Cissa, os Tanais Neutros, Gildo das Ruas, todos esses, Osvaldo Caolho, são quadros pensadores. Não ignoremos esses cérebros. Eles pensam e pensam muito bem. Só falta alguma afinação, alguma conversa e alguma abertura também. O que é que o Estado ganha com esses cidadãos lá fora? Absolutamente nada. Com eles aqui no país a trabalharem, a contribuírem com o imposto de rendimento de trabalho, sustentarem as suas famílias, eu acho que todos nós sairíamos a ganhar mais, sem desprimor, aconselhar também calma
O Gangsta, eu particularmente não tenho estado a falar com ele, nunca tive pessoalmente com o Gangsta, mas com o Jerônimo Cissa já tive em vários debates com ele, na altura, na Camunda News. É um quadro de referência. No fundo, todos eles são quadros brilhantes, mesmo o Gangsta ter dito. E eu não acredito naquela quarta classe do Gangsta, se é verdade, é uma quarta classe avançada. É uma autodidata. Muito bem. Doutor Paquice, rapidamente, fiz essa questão também ao doutor Cabaça. Muitos acusam estes ativistas de estarem a ser financiados pela oposição ou eventualmente por alguns marimbondos, como dizem também, não é? Sassembele, eles para sobreviverem precisam de receber dinheiro de algum lado, não é? Sim. Eu aí estou mais de acordo com o doutor. Confirma que de facto estes jovens recebem dinheiro? Quer dizer, alguém tem que os sustentar, né? Porque como é que o Gangsta vai parar para os Estados Unidos da América? Né? O Gangsta esteve ou na África do Sul ou no Dubai, mas como é que ele vai parar para os Estados Unidos? O bilhete para os Estados Unidos é mais de 1.000 euros, não é? Portanto, alguém tem que financiar esses jovens. Mas eu mesmo que eles estejam a ser financiados, o importante para mim é a causa pela qual eles lutam. E aqui eu estou de acordo com o Dr. Cabaça. O Francisco Teixeira esteve a coisa de 2 semanas eu penso que foi num hotel, no Angola Economic Forum, onde disse, pá, nós estamos a reclamar por carteira, estamos a ser presos, estamos a ser detidos. Quer dizer, como é que o governo, ao invés de chamar os jovens para ajudar a resolver os problemas, os jovens saem porque nós não temos carteira, estão a lhes deter. Esses jovens não têm muito a perder, essa Assembleia. Esse é o grande problema. Quem tem mais a perder é o governo, que suja a sua imagem no estrangeiro completamente. As pessoas que olham para que sejam sérias não vêm investir no nosso país na condição em que nos encontramos. Não vêm. Por quê? Porque esses jovens levam as notícias lá para fora. O governo perde muito. E perde a oportunidade de ter gente pensante com ele aqui. Muito bem. Daí que eu entendo que de facto devia-se conversar com eles para estarem cá no nosso país. O seu minuto? O meu minuto hoje, nota rápida. Falamos de justiça hoje. É preciso fazer justiça a um jovem que ajudou a fundar a Getur, o Mr. Smith, que está a ser desprezado por 2 chineses que, segundo fontes... A Getur, a empresa de viaturas? A empresa de viaturas, exatamente. Esse jovem ajudou a fundar a Getur em Angola, quando a Getur cá veio, e hoje está a ser desprezado pela justiça angolana e por 2 chineses aos quais se deve fazer o debate. E esse jovem está a ser desprezado, reclama por justiça, é a minha nota que trago hoje, e a justiça angolana seja célere para resolver esse problema, ou então os próprios chineses, na conversa com o jovem que ajudou a fundar a Getur e que tem muito dinheiro empatado nesta matéria. Primeiro ponto. Segundo ponto, O Justo ou a Essência da Justiça, de Paul Ricoeur, é uma obra vale a pena ler. Aqui o nosso homem da técnica está a fazer o zoom. Falamos de justiça, vale a pena. Paul Ricoeur. A segunda obra é de Susan Neiman, O Mal no Pensamento Moderno, uma nova forma de ver a filosofia. Vale a pena ler. Aqui fazemos as nossas propostas para que os nossos jovens e amigos sejam capazes de ler. Porque um homem que lê, de facto, transforma-se numa pessoa diferente. Muito obrigado, a mesma pessoa, não é? Nossos internatos, muito obrigado. Muito bem, Dr. Paquice. Dr. Carlos, o seu minuto, a quem dedica? Sim, o meu minuto vai para uma reflexão. Há a obra que está a ser feita no troço Calamboloca, Maria Teresa, na via do Kwanza Norte. Está muito lenta, tem estado a criar muitos transtornos. Há aí um desvio com muita poeira, que as pessoas fazem cerca de 2 horas para ultrapassar aquele desvio. É necessário que o Estado angolano, sobretudo o Ministério da Construção, tanto chamem atenção às empresas que lá estão a prestar o serviço por formas, tanto acelerar as obras, porque a vizinhança aí, as chuvas, e não queremos acidentes naquela zona. A outra parte do minuto vai para parabenizar tanto o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, assim como todos os advogados da Angola, advogados e advogados estagiários, pelo facto de terem participado tanto num certame no BIE que correu sem qualquer sobressalto. Podemos discutir questões atinentes ao nosso mundo do direito, como magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais. No fundo, uma família do direito esteve no BIE durante 2 dias a discutir as questões. E também parabenizar
o governo do BIE, na pessoa da governadora do BIE, pelo facto de ter dado todo o suporte, e a Polícia Nacional, que lá esteve durante o certame, sem qualquer sobressalto. Portanto, daí o meu minuto, né? Embora Muito ter bem. exagerado. Muito bem. Obrigado, doutores, e até a Obrigado. próxima semana. Muito obrigado. E assim terminamos com mais uma edição do nosso e seu equilíbrio. Grato pelo carinho. Partilhe e comente. Estamos juntos. Paz e bem.